Oi, professor Diego do Fusão. Tudo bem? Vamos lá? Aula 5 de cidadania, ok? Você está sendo representado? Então qual é o tema da aula de hoje? Democracia, certo? É um assunto sempre falado, é um assunto bastante conhecido, porém não é muito comentado. O Brasil é um país democrático, aqui vivemos uma democracia, certo? Por exemplo, vamos supor, você está num grupo de amigos e aí vocês estão lá conversando, aí vocês estão decidindo onde vocês vão no fim de semana, certo? Aí um grupo quer ir no museu, outro grupo quer ir na praia, né? Tô falando no todo, vocês. Vamos supor que tem bastante amigo nesse grupo de pessoas, sei lá, talvez umas 10 pessoas lá conversando e decidindo o que fazer no final de semana, certo? E aí entraram num consenso e ficou meio que dividido, as opiniões ficaram divididas, certo? Ou seja, vamos supor que um grupo ficou querendo ir na praia e um outro grupo ficou querendo ir, sei lá, pro shopping, certo? E aí fica um diz que me disse, um tererê, um falatório daqui, dali, e aí alguém tem a brilhante ideia de falar assim: a gente vive. Por que a gente vive uma democracia? Isso aqui é democracia. Então, se é democracia, vamos votar. Quem quer ir pra praia? Aí um grupo levanta a mão, né? Quem quer ir pro shopping? Outro grupo levanta a mão. Então, daí a gente vai decidir é, quem opinar mais, a maioria de votos, todo mundo vai para aquele determinado lugar. Tá ok? Tá tudo certo? E aí, vamos supor que o grupo de amigos, de colegas da escola, do bairro, da rua, independente do prédio, independentemente do que seja misto, família, não sei, tenham decidido por ir no shopping. Aí a maioria levantou a mão. Aquela minoria vai achar ruim, que perdeu e tudo mais. E aí pode entrar num consenso, ó, tá bom. Dessa vez a gente vai pro shopping, ó, mas da próxima vez a gente escolhe o trajeto, tá bom? Tá bom. Então tá aí, certo? Essa é a questão da democracia, certo? É você votar e escolher o que é melhor para você. No caso, seriam os representantes do povo, certo? Lá em cima, no poder, para quê? Para que possa fazer aquilo que prometeu, certo? Então, uma ideia para você, não vou sair falando muito não, até porque é só uma explanação isso aqui, e falar também da democracia no Brasil, certo? Como que ela funciona, quando ela foi implementada, ok? Então, vamos nessa aí que eu vou explicar com você. Vem comigo. Democracia. A democracia é o regime político, decisões, o que fazer, certo? É o nome que se dá ao conjunto de instituições políticas. Instituições políticas, sim, prefeito, vereador, presidente, certo? Por meio das quais o Estado se organiza de maneira a exercer o seu poder sobre a sociedade. Ou seja, você votou, por exemplo, para um vereador, né? Ele vai representar ali, votou num presidente, ele vai representar o país, que é um estado, é um grande estado. O país é um grande estado. E depois tem os menores, né? Estado, maneira de dizer, certo? Prefeito de São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo isso eles vão agir de acordo com a necessidade da sociedade, certo? Que é a soberania exercida pelo povo, ou seja, a pessoa é eleita e ela só consegue chegar lá no poder por meio de votos, certo? É uma situação assim meio complicada de comentar. Uma vez, eu lembro, no colégio, muito tempo, né? Tava lá e tudo, aí foi lá um cara lá, um senhor, fazer
falar sobre política, fez uma palestra no colégio para várias turmas e tal. E aí ele falou que é importante, tudo. Foi até interessante, até para na época, para um jovem observar, até que ele conseguiu fazer do assunto um assunto assim, né? Vamos dizer, não muito agradável, ficar agradável. E aí ele perguntou assim: você venderia seu voto? Aí a menina chegou e falou assim: por um carro eu ia vender meu voto. Eu lembro disso até hoje. Aí o que acontece? E mais alguém vendia? O outro, eu venderia por dinheiro. Aí todo mundo falou: vendia, vendia, vendia. Aí o que acontece? Aí o cara se irritou um pouco com a opinião dos alunos lá na, na palestra que deu no colégio, né? Aberta lá para todo mundo. E aí o cara chegou e falou assim: vamos supor que eu desse para você um carro, que para você eu desse dinheiro, para você eu desse isso, e para o outro eu desse outra coisa. Se eu fosse eleito, sabe o que ia acontecer? Se eu fizesse um monte de besteira, você não ia poder reclamar comigo. Cala a boca que eu te dei um carro. Cala a boca que eu te dei dinheiro. Fica na tua que eu paguei aí te dei uma cesta básica. Então, você está se vendendo por muito pouco. E isso vai acabar custando o quê? 4 anos. Você vai vender seu voto, vai botar lá no poder uma pessoa que não vai... Se o cara já compra o seu voto, boa coisa não é. Você pode ter certeza disso. E quando for eleito, você acha que ele está preocupado em te ajudar? Ele acha que te ajudou, ué. Você comprou meu voto, certo? Então o que acontece? Quando exercer o poder, tchau e bênção. Vai botar dinheiro no bolso e vai fazer de tudo para poder enriquecer cada vez mais. Então não é uma boa pedida, certo? Então tá aí uma dica que eu dou para você: não venda o seu voto, certo? Pesquise. Tem, por incrível que pareça, tem candidatos bons, mas você tem que ver, às vezes o candidato é bom, mas por trás dele tem gente que não presta, que está apoiando ele, certo? Então é aí, o que vai acontecer? É esse candidato bonzinho, legalzinho e tal, é eleito. Só que quem ajudou ele foram pessoas sujas, pessoas envolvidas com outras coisas. O que vai acontecer? Ele indiretamente vai levar essas pessoas junto com ele. E de lá as pessoas vão fazer artimanhas. E ele vai poder fazer o quê? Não vai poder fazer nada, porque, se não fosse pela gente, você não tava aqui. Fica quieto aí na tua, faz o que a gente tá mandando. É isso que vai acontecer. Vai ser o famoso pau mandado, certo? Então tá aí, né? Acabei me estendendo um pouco, me desculpe, mas é para poder deixar a matéria mais interessante. Então tá ali, ó. A palavra democracia tem origem do grego democratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, ou seja, poder do povo. Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal, certo? Ou seja, você vota para a pessoa ficar ali. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, só me chamar lá no privado, ok? Chama no privado que fica melhor de resolver, ok? Se eu por exemplo, ver que muita gente está me perguntando a mesma coisa, aí eu vou lá no grupo: olha, gente, talvez essa seja a sua dúvida. Perguntaram o que é isso, não acharam, ó. Nem que seja para até dar resposta, para dar um apoio aí, qualquer coisa eu vou ajudar, tá bom? Então tá aí a dica do dia, o que é democracia. Vamos lá então para o próximo slide. Como funciona? Ele é um regime de governo que toma importantes decisões que estão com o povo, certo? Já falei isso, representados pelo voto. Presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo. Parlamentarista, que existe um presidente eleito pelo povo, o primeiro-ministro que toma as principais decisões. Enfim, depende. Tem até hoje existe monarquia. Sabia disso? Em alguns países existe monarquia. O que é isso? É o poder exercido de pai para filho. Então você não pode eleger. É a família que comanda. A família e o primeiro-ministro, certo? Vamos lá. Democracia é um regime de governo
que pode existir também no sistema republicano, república, ou no sistema monárquico, onde há uma indicação do primeiro-ministro que realmente governa, é o que está falando, certo? A democracia tem os princípios que protegem a liberdade humana, ou seja, você pode fazer o que você quiser desde que você esteja dentro da lei, certo? No governo da maioria associado aos direitos individuais e das minorias, claro. Por exemplo, não é porque o cara é de esquerda ou de direita, quer dizer, a esquerda vai proteger o povo, a direita vai proteger só os ricos, quem comanda, não necessariamente. Ué, tem que botar ali na balança e tem que agradar todo mundo, tem nem que sejam um pouquinho de cada lado, porque se só agrada um lado, não vai. Como é que fica? O rico não existe sem o pobre, né? Sem e o pobre, né? O trabalhador que faz com que a empresa fature e tudo mais, e o rico sem a empresa e sem pessoas trabalhando para ele. Então, como é que eu vou então fazer uma coisa que vai só beneficiar quem manda na empresa e botar um salário muito, muito, muito baixo mesmo para os funcionários? Não vai dar certo. Vai ter greve, vai ter um monte de problemas. Então, as minorias, os direitos individuais, ou seja, o direito que atinge cada um, também tem que ser respeitado. Tá bom? Vamos lá então? Função. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos, certo? Fundamentais, como liberdade de expressão, você poder expressar o que você está pensando. Aqui não está dizendo não, sendo vedado o anonimato. Aqui não está falando não, mas essa parte aí eu conheço muito bem. O que é isso? Sendo vedado o anonimato? Sim, você pode falar o que você quiser. Porém, não vai adiantar nada você falar e ficar com uma máscara, botar uma coisa na voz para ficar mudando, aquela vozinha do Google eletrônica, aqueles apps que mudam as vozes. Não vai valer o que você falou. O anonimato não pode existir. Você tem que dar a cara, como dizem, né? Dar a cara a tapa, certo? Liberdade de expressão, como eu falei, falar o que você pensa, fazer a música do jeito que você quiser, fazer um desenho, fazer uma arte, o que você quiser se expressar. Vamos supor que na sua casa você tem um muro lá da sua casa. Você resolve fazer uma pintura para poder protestar contra o confinamento em casa, contra ficar em casa. Você é livre para isso. A casa é sua. Ou, tem um muro aqui, você pediu autorização pro cara, o cara deixou você fazer uma pintura bonita ali. Você faz a pintura, certo? E põe lá embaixo a sua assinatura. E põe embaixo a sua assinatura e seu telefonezinho de contato. Pra quê? Pra pessoa que passar ali saber, foi fulano de tal que fez. Tá? Então tá aí. Liberdade de expressão, de religião. Você pode ter a religião que você quiser, certo? A proteção legal, certo? Proteção dos seus direitos. E as oportunidades de participação na vida política. Você pode também se candidatar, certo? Você pode se candidatar para vereador, prefeito, certo? E cultural da sociedade. Você pode fazer... Tem muita exposição, né? Certo? Você já deve ter passado um fim de semana na pracinha perto da sua casa, você viu lá uma roda de capoeira, aí você olhou ali embaixo coisa de candomblé, de religião, aí você olhou ali um pessoal fazendo escultura e pintura, enfim. Tá aí. Aí você foi no outro canto, aí tinha um grupo de pessoas cantando no palco, revezando, certo? Então tá aí, ó. Cultural da sociedade, que são as pessoas. O cidadão tem os direitos expressos e os deveres, direitos. Direito é uma coisa que você tem. Por exemplo, é uma coisa que você pode, te é permitido fazer. Por exemplo, direito de ir e vir. Você tem o seu direito de ir e vir a hora e quando você quiser. Agora, nessa época aí da pandemia, você não tem muito direito, não. O negócio é você ficar em casa, certo? E não pode ficar fazendo aglomeração e tudo mais. Ou seja, você até pode ir e vir, desde que seja de máscara, mas tem
medidas para isso. E também não pode também ficar em espaços aglomerados. Mas o seu direito de ir e vir não foi tirado, certo? Participação política, já falei que vai proteger seus direitos e sua liberdade. A melhor coisa que tem no mundo é liberdade. Você pode não ter um centavo no bolso, mas o fato de você poder ir para qualquer lugar sem dever nada a ninguém, porque você não está fazendo nada de errado, é muito bom, certo? É muito boa essa sensação. Direitos de liberdade, de fazer o que você quiser, desde que não vá prejudicar, certo? Também não vai ficar ouvindo som alto até altas horas da noite, porque senão o vizinho vai reclamar, falando que você está perturbando a ordem pública e vai fazer uma ligação anônima para a polícia vai bater na sua porta. Olha só que situação desagradável. Vamos ficar, pô, por favor, baixa o som aí, senão, né? Tem muita reclamação aqui dessa casa de barulho e tal. Entendeu? É tipo assim, o seu direito termina onde o meu começa. Então você não pode também sair por aí na rua. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou sair por aí xingando todo mundo, falando um monte de besteira. Não pode fazer isso, certo? Tudo de acordo com a lei, tá bom? E o conceito que foi evoluindo com o passar do tempo, a partir de 1688 da Inglaterra, certo? Que a democracia tinha liberdade na discussão dentro do parlamento, ou seja, o parlamento, que é um órgão lá dentro da monarquia, certo? De acordo com alguns filósofos e pensadores do século XVIII, a democracia era o direito do povo de escolher e controlar o governo de uma nação. Então você escolhia representantes para que pudesse comandar o povo. E aqui vem falando, né? Só como curiosidade, bem rapidinho para não demorar, em alguns países a evolução da democracia ocorreu de forma muito rápida, como no caso de Portugal e Espanha, tá? E a rápida evolução criou uma insegurança política. Inglaterra e França teve uma evolução mais lenta e, como consequência, o desenvolvimento de estruturas políticas estáveis, ou seja, cada um com seu cada qual, tá? E a democracia no Brasil, ela sofreu ao longo dos tempos vários ataques, certo? E ela foi instituída ou fortalecida, ou seja, uma em 45 e a outra em 1985. Por quê? Já ouviu falar de ditadura? Então, ditadura, ela ocorreu no Brasil de 1964 até 1985 e era controlado por militares. E naquela época você não tinha nada que você tem hoje. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, tinha um monte de coisa. E outra coisa, se você... Liberdade de expressão, se por um acaso você estivesse na rua e falasse mal do governo, eu falo essas coisas porque o meu pai, ele viveu nessa época. Ele falou que tinha parte boa e tinha parte ruim, questão da segurança. Era ótimo, mas o ruim é que, poxa, você não podia falar, expressar sua opinião, falar do regime, falar mal, porque você podia ser até preso por causa disso. Imagina, você vai ser preso porque você falou mal de alguém, de alguma coisa. Sem falar que teve gente que praticou outras coisas, claro, que muito mais pesadas do que gente que protestou e tudo, gente que sumiu, cantores que faziam músicas de protestos, que foram exilados do país. O que é você ser exilado? É você ser expulso do país para você morar num outro lugar. Olha só que coisa mais desagradável. Você é um músico, você é um artista, e aí você é exilado, porque você é proibido de continuar cantando a sua música. E muitos artistas daquela época, eles até faziam músicas de duplo sentido. Se por um acaso o cara chegasse, vem cá, você tá falando aqui nessa música aqui, mas essa música eu tô falando da natureza. Mas isso mas não tem, você não olha lá na rua da sua casa, você não vê uma árvore, você não vê uma... Tô dando um exemplo, certo? E por aí vai, certo? Tem uma música do Caetano Veloso, dessa época aí, né? Que ele canta: caminhando contra o vento, silêncio e sem documento. Ou seja, ele tá querendo dizer que a situação não tá muito legal, né? Pô, você tá caminhando contra o vento. Quem é o vento? O vento é a ditadura. Você tá caminhando contra, porque você não concorda com aquilo, certo? Silêncio e sem documento, ou seja, você não tem liberdade. O cara vai ver você e vai te tratar, né?
sem nada, sem uma oportunidade, certo? Então tá aí. E se por acaso, mas isso é uma música, você não anda contra o vento não vem contra você e tudo mais. Então eles arrumavam formas de poder sempre dar uma escapulida, tá? Beleza? Então tá aí, né? Terminou em 1985, onde foi eleito o presidente Tancredo Neves, certo? Se você digitar aí Nova República 1985, você vai ver que teve passeata, teve cantores, foi um grande evento naquela época, tá? Beleza. Então tá aí, ó, o exercíciozinho para você, ó. 5 questõezinhas, hoje tá tranquilão, hoje tá bem light, dá para você pesquisar, dá para você ver vídeos, dá para você ver sobre a ditadura, ver documentários, enfim, tem um monte de coisa que você pode estar vendo por aí, beleza? Filmes também brasileiros, tem muitos filmes brasileiros que contam histórias da ditadura, bem interessante para você ver como que era naquela época, perfeito? Então vamos ver se agora eu consigo acertar, né? Eu tô errando meio o tempo, o timezinho aqui do meu reloginho, na hora que eu vou despedir ele fecha, eu tenho que clicar de novo, então vamos lá. Vamos tentar, vamos ver se de primeira vai, hein? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima aula. Bom exercício, qualquer dúvida, só me chamar no privado no Zap. Valeu, muito obrigado, fui!